Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo aqui. E nós estamos desde domingo falando sobre libertação, coisa que muita gente esqueceu e voltou a sua vidinha velha, ou voltou a sua vidinha do que tem, ou coisa parecida. E nós temos que alertar para as pessoas saber como é que funciona isso, porque as pessoas elas têm uma memória muito fraca, né? Elas não sabem de onde saíram, e não lembram a semelhança do que estão vivendo hoje. Então isso aí é uma coisa muito terrível, que a gente tem que ficar muito esperto para não voltar para trás. Quando você abrir os olhos, a coisa já foi. Isso aí acontece por uma coisa chamada mente passiva. Então a mente passiva ela é complicada, né? E a gente tem uns textos aqui. Veja bem, em 1 Pedro 5, verso 8. Queria que você abrisse aí tua Bíblia. 1 Pedro 5, 8. Está falando assim: sede sóbrios, vigiai. O nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Esse é um dos versos muito importantes da nossa vida, porque você tem que entender uma coisa muito legal. Se você entender essa chave, você já caiu nisso, todo mundo caiu. E se a turma não tomar cuidado, isso é uma corrente sem volta, né? Eu não posso vigiar a tua mente, eu não posso forçar você a mudar. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que estou aqui para aqueles que querem caminhar uma nova vida, e essa vida se chama Caminho de Cristo. Mas eu não posso forçar uma doutrina, forçar uma coisa sobre a tua vida. Por isso que eu sou neutro. A pessoa que quer acompanhar, ela vem. E é muito complicado, porque quando chega nessa hora sobre a mente passiva, ela começa a ter problema. Você tem que entender assim: você está bem? Tá. O diabo está do teu derredor aí, procurando quem possa tragar. Nós fizemos um videozinho chamado Barreira do Terror. Todo mundo já ouviu, acho que já viu umas 10 vezes que eu mandei, ou mais. E esse vídeo ele é muito marcante, porque ele faz você entender como que vem as barreiras, as lutas para você mudar. Por exemplo, uma pessoa que começa a mudança, começa a querer mesmo o reino, ela começa a ter opressão. E ela começa a ter ataques do Satanás de várias áreas para poder cair. É isso que o diabo faz. Então, toda vez que você se dispor a ter libertação, essa ação do Satanás ela é bem complicada. Mas você pode reagir. Entendeu? Ô pastor, como que eu posso reagir? Ué, você pode reagir lutando, indo contra essa grande maldição que se chama mente passiva. E ela é uma das grandes, ou seja, a maior maldição que existe. Pensa, toda coisa que você sofre, ela é, toda coisa que você sofre, ela é, na verdade, uma opressão para você não mudar em alguma área específica, porque você adquiriu uma maldição naquela área. Então vamos lá. Vamos dizer que você tinha o vício de um comportamento do medo, por exemplo. E o medo, ele é um grande pecado, ele impede você de fazer muitas coisas, ele impede você de viver, impede você de várias coisas graves. E é um medo, né? Ele é associado à rejeição, é associado à censura, a um monte de coisa. É amplo, esse negócio é amplo. Então aí você entende e você sabe que você precisa lutar contra esse medo. Não é lógico, é um medo banal. Medo vamos lá, medo
de dormir no escuro. Medo banal, concorda? Você podia treinar rapidinho e vencer, mas você não consegue. Por que não consegue? Porque vem uma ilusão na tua mente quando você fala assim, hoje eu vou dormir e apagar a luz. Aí o diabo começa, mas vai estar escuro. Você tem medo do escuro. E é escuro, que é escuro, que é escuro. Então você começa a ficar, ai meu Deus, hoje eu vou ter que vencer. Hoje eu vou ter que vencer. Hoje eu vou ter que lutar porque, é o escuro, mas eu vou ter que vencer. Na verdade você não precisaria. Mas como você lançou essa ideia que você quer vencer, o diabo fica alimentando a parte do medo. Exatamente. Então ele alimenta dobrado. Então você fala assim, eu vou dormir no escuro hoje. O diabo percebe a tua luta, porque ele não lê teu pensamento, mas ele percebe a tua luta e ele começa. Você tem certeza que você vai conseguir? Olha o escuro como é que é, o escuro. E sem lógica, o escuro não tem nada. Não é? O escuro não tem bicho-papão. Senão eu já teria matado todo mundo. Não é? Tem bicho-papão só para os que tem medo? É estranho, né? Os outros não. Né? Mas você não alimenta a tua mente do que deve, e sim do que não deve. Aí começa a luta, 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 luta. Chega no final do dia, você está exausto dessa luta, exausto ao extremo nessa luta, não consegue vencer, não consegue andar, vai dormir no claro, porque não vai conseguir dormir no escuro, porque você se alimentou de muita coisa. Outra coisa, por exemplo, teve um caso da pessoa ter separado do ex-noivo lá, não sei se era namorado, noivo, né? Isso eu tratei no interior. E essa pessoa queria falar, pastor, preciso fazer desligamento de alma, preciso fazer desligamento de alma e tal. E ficou com essa coisa de desligamento de alma, até que demorou para eu ir lá para aquela cidade. E chegando lá, estava conversando com ela, né? E ela falou assim, pastor, não consigo tirar tal pessoa da cabeça, porque sempre vem, e tal, vem lembrança e tal. Eu falei assim, como que é a tua vida? Por que você lembra dele? Parece que ele faz para afrontar, mas ele coloca no Face dele algumas coisas com a noiva que vai casar e tal, e fica colocando bastante coisa, né? Postando a vida dele, e eu vivi junto com a vida dele e tal. Eu falei, então, se você estivesse disposta mesmo a se livrar dele, você bloquearia a rede social dele. Não tenho mais contato, eu não estou enxergando mais, eu não sei para onde foi. Se eu perguntar assim, como é que está o Onofre? Aí você falava assim, não sei, faz tempo que eu não tenho notícia dele. Não, mas ela sabia tudo, acompanhava tudo. Então ela alimentava esse vazio da rejeição, não só a rejeição, como essa ligação de alma, ela alimentava com informações do dia a dia, imagens, fotos. Você acha que essa moça queria realmente se desligar dele, do Onofre? O nome é fixo, tá? O nome, né? Que graças a Deus essa moça está liberta e venceu, tá? Por quê? Eu falei para ela assim, então você vai ter que ter ordem na tua vida. Você quer mesmo libertação? Você quer abrir as portas para um novo relacionamento? Então corta todo o velho. Como que uma pessoa consegue ter um novo se ficar atrelado com o velho? Aí você fala, mas pastor, não é meu problema, eu não tenho esse problema. Eu não tenho problema de ligação de alma, não tenho problema nenhum. Mas aí podem entrar outras coisas. Por exemplo, quando você é uma pessoa que tem uma vida passada que eu falo não é encarnação, a vida passada que eu falo assim, uma vida fora dos caminhos de Deus, né? Então uma vida passada que passou e você decidiu uma nova vida. Então, mas quem viveu o mundo de alguma forma, ele sempre vai ter as memórias daquele tempo e os prazeres daquela época, e também tem coisa que é estranha, porque ele sabe que está no mesmo caminho, mas ele não toma uma providência, porque ele está com a mente passiva.
né? Então é bom você entender sobre isso aí. Por exemplo, vamos dizer que tem uma maldição financeira na tua casa, porque você gasta muito, você não ganha o suficiente, isso é comum acontecer, não ganha o suficiente, e aí você teria que levar uma vida, adequar o seu dinheiro à tua vida. Acontece com todo mundo. Adequar nessa vida o quanto você ganha hoje, né? E controla teus gastos para aquela vida. Mas só que a ansiedade e aquele prazer da compra você não consegue dominar. E quando você não consegue dominar esse prazer da compra, você vai fazer exatamente o custo da tua vida ser mais alto. Mas na hora você não consegue, você fala assim, eu não devo comprar, mas eu preciso comprar. Mas eu não devo, eu não vou conseguir pagar, mas depois eu dou um jeito. Sempre consegui uma grana emprestada, sempre consegui um negócio, sempre consegui aquilo outro, alguém me arruma, alguém faz e cai de novo. Então, isso é uma mente passiva, tá entendendo? Por exemplo, quando a gente fala da mãe que precisa educar os filhos no caminho, e a mãe sabe que precisa, mas não tem aquela vontade. Quando ela vai fazer, ela fala, mãe, eu faço. Eu não sei por onde começar, não tenho dom, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, quando a gente cede para isso e não quebra, que nem eu estava falando do trabalho, se você é um camarada que não consegue deslanchar no trabalho porque tem preguiça, precisa fazer tal coisa, que nem, vamos dizer que você seja um serralheiro, não, sei lá, um funileiro de carro, precisa lixar aquele paralama gigante. Você fala, ai meu Senhor, começa aquela preguiça, sabendo que se você não terminar, você não recebe. Então você tem que correr, fazer direito, fazer o melhor e fazer. Só que vem aquela coisa de procrastinar o trabalho. É uma maldição, sim, porque você não vai ganhar dinheiro, vai ter que fazer do mesmo jeito, mas a tua mente ganha da preguiça. Complicado, né? É muito complicado. Então, quando chega nesse assunto, a quebra de emoção, ela é ligada à ação. Você precisa ter ações para quebrar essa barreira toda. Então, meu amigo, você tem que criar uma disposição de lutar contra o assédio demoníaco. Ele age em todas as áreas, para você entender, né? Tá tudo muito bem, Satanás fala para você que ele está derrotado, né? E você na primeira vez não resiste e acha que é o dono de tudo e começa a cair novamente. Complicado, complicado. Toma cuidado. Ele sempre vai falar muita abobrinha para você. A soberba espiritual, nós já falamos sobre isso, que é o que mais detona o ser humano, né? Então, um dos problemas mais sérios que a gente vê no corpo de Cristo é a mente passiva. É a mente passiva. Então, nesse tempo moderno, aí a gente recebe constantemente um bombardeio incrível de informação, seja pela televisão, seja pela internet, seja, sei lá, por demais meios de comunicação. Hoje não tem muito jornal, revista, coisa assim, né? Mas comunicação em massa em si, né? Quando menos a gente percebe, nós já estamos repetindo os modelos, defendendo ideias de outros como se fossem nossas, né? Hoje a gente assiste na internet esses pastores eletrônicos aí, a gente vê as abobrinhas, daí a pouco até os membros da igreja estão falando a mesma coisa. Eles não resistem à mente, eles não resistem na sã doutrina, né? É complicado, né? Quando a gente menos percebe, né? Nós vamos repetir os modelos que a gente está vendo, né? Nós estamos perdidos no meio dessa massa passiva, né, que recebe sem criticar todo tipo de ideia maligna, né? Então a passividade é um oposto da atividade, é o que Deus condena, né? E como a própria Bíblia afirma para a gente precisa estar bem alerta, né, para que não abrigamos aí na nossa mente pseudo-verdades, tá? Que pode transformar a nossa vida aí num verdadeiro caos, né?
como então a gente já leu lá em 1 Pedro, acho que vocês leram, né? Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, falando, procurando a quem possa tragar. Tragar é trazer para fora. Ele não vai entrar dentro, ele vai trazer para fora. Deu para entender? Tragar. Tirar do copo, tirar da garrafa, tirar e pôr para dentro dele, mas ele tem que tirar você do lugar comum, né? Então a passividade pode ser definida como falta de sentimento, desejo, preguiça, como eu falei, preguiça mental, ou seja, uma certa apatia que nos impede a reação diante daquilo que percebemos. Não sei se você entendeu. Nós vemos uma situação e a gente fica assim, pi, 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 não reagimos. Está acontecendo, mas a gente não reage. Está entendendo? Então a gente precisa aprender e manter os pensamentos errados fora da nossa mente. Por isso que tem lá Filipenses 4:8, que é muito importante. Então, para isso é necessário que a gente saiba que não podemos deixar nossa mente atue como esponja, entendeu? Absorvendo tudo aquilo que recebe. Então, ao contrário, como os cristãos de Bereia, não sei se vocês lembram disso, precisamos conferir todo o pensamento com as escrituras, fazendo isso sempre, né? E nós vamos evitar, não somente o engano, como também o espírito maligno que está por detrás dele, né? Então, da maneira prática, eu posso afirmar que a gente deve tomar cuidado com o que ouvimos, vemos, sentimos, pois sempre haverá, né? Haverá uma mente por trás de todo engano. O Paulo mesmo, né, afirma claramente, na verdade, quando diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Lembra desse verso? Né? Então, muitas vezes aí pensamos que a gente se expõe a filosofias, né, enganosa, tá, não nos afeta. Né? A gente fala assim, aquele pastor ele fala umas abobrinhas, mas ele fala coisa boa também. Daí a pouco você está ouvindo e concordando. E daí vem o buraco, né? Se a gente entende que todo tipo de envolvimento com o oculto, com coisas, né, como o ceticismo, por exemplo, né, que nem falou Leonardo Gonçalves aí, que a Bíblia é machista e branca, que precisa ser alterada. Daqui a pouco você está querendo também, porque você defende uma ideia, né? Por quê? Ele está cético, né? Você pode ver agora com a imoralidade, né? Pode poluir de maneira considerável nossas mentes aí. Então nós vamos tomar posição e buscar uma mente lúcida, voltada somente para aquilo que agrada a Deus. Será que é isso que você quer? Então Romanos 12:2, ele mostra da maneira eficaz, né, de combater a mente passiva. Olha o que fala. Isso aí é um verso que eu passo para muita gente. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Não é o mundo, você não vai transformar o mundo. Não adianta que você não consegue transformar o mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando diretamente para mim ou para você. Não está falando para você mudar o mundo, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que se você não mudar o mundo e não resistir à mente, não mudar a mente, conformando com as coisas desse século, é sinal que você fica conivente com as coisas do dia a dia e daqui a pouco você está moldado, você está igualzinho, você está sendo um igual. Tá? Então não conformar significa não tomar forma. Em vez disso, precisamos renovar constantemente a nossa mente e então experimentarmos a vontade de Deus, que é perfeita. Mas enquanto você não mente, não muda, você não experimenta as coisas de Deus. Você experimenta a sua vida, simplesmente. Né? Então, disciplina é uma coisa, ou é da carne, ou é da mente
pecaminosa do pensamento antigo, né? O que é disciplina? Se você fala assim, eu faço os prazeres que eu quero, então você não consegue ter o autocontrole de nada, né? Hoje em dia nós estamos vivendo no mundo uma coisa, por exemplo, cada um acha o que quiser e vive de acordo com o que quer. Eles não têm disciplina. Por que não? Porque foram acostumados a isso. Ele não tem disciplina. Aí você fala, pessoal não tem disciplina, mas você é igual. Você é uma pessoa que não tem uma disciplina espiritual. Poucos têm, poucos. Poucos têm uma disciplina espiritual, poucos querem fazer, poucos querem lutar na mente, poucos estão chegando assim numa hora e falam assim, opa, peraí, eu estou caindo no mesmo erro. Lembra que Paulo falou? Aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero não faço, o que está vendo comigo? E ele lutou, ele deixou de ter uma mente passiva. Então, mente passiva, esta área de fácil acesso aos demônios. Está entendendo? A mente é como um músculo e ele tem que ser exercitado com a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é uma pessoa que é passiva, o diabo faz a festa. Será que você não está sendo passivo? Lembra de onde você saiu? Eu estou vendo muita gente que não tem memória dentro da igreja, né? Que não tem memória, não sabe de onde saíram, não sabe o que aconteceu com ele mesmo. E o final desse é trágico, porque a gente percebe que depois ele começa a ficar num ceticismo muito grande e ele não consegue voltar a pensar como deveria. Ele fica mais um cristão mente passiva. Entendeu? Então fortaleça a tua mente. Não aceite o caminho um pouquinho desviado. Foca na palavra. Exercita sobre maldições. Verifica na tua vida se você não está concordando com Satanás. Em detalhes pequenos, porque é aí que ele entra. Vê se não entrou sentimentos pequenos. Amém? Deus te abençoe e te guarde. E eu sei que você vai vencer, porque você está assistindo essa palavra e quer vencer. Mas vigia, porque ele entra devagar. Ele não vai entrar de uma vez, tá bom? Deus abençoe.